Fala pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Thiagão Vascaíno. Pra gente bater um papo, sobre o jogo, que aconteceu ontem. Um jogo ridículo do Vasco, E eu queria trazer para vocês um pouco, da parte, de escalação, como que foi o jogo, como que foi os gols, pra gente, fazer uma resenha legal, falando, sobre os pontos fortes e a grande maioria dos pontos fracos do nosso time. Que ó, tá de doer, tá? Que time fraco, que elenco fraco é esse do Vasco atualmente. Então, vamos começar, falando da escalação, O Renato Gaúcho, ele vem jogando nos últimos jogos no 4-2-3-1, com uma linha de 4 atrás, que ontem foi com o Mutano, Saldívia, Robert Renan e Piton, que começou jogando. Os dois volantes, Thiago Mendes e Barros. Um meia centralizado, que é o Rojas. Dois pontas abertos, o Adson na direita e o Andrés, que não vem jogando nada há vários jogos, na esquerda. Eu nem vi ele ontem no campo, porque quando a bola chegou nele ele errou todas, só fez irritar a gente ontem. E o nosso centroavante, o Spinelli. Então, galera, antes de falar dos gols, muitas falhas ontem, falhas defensivas, eu tenho que ponderar que, pra mim, como assim, uma visão de treinador, eu acho que o Renato Gaúcho ele começou a perder a mão do time exatamente quando ele começou a usar esse esquema 4-2-3-1. E galera, vou explicar agora por que eu acho isso. Porque ele vinha jogando num básico 4-3-3, sendo que os três meias eram três volantes. E por que eu digo isso? Porque ele não tinha o Rojas, Ele evitava usar o Rojas, ou então o Rojas era usado na última linha da trinca de ataque. E ele tinha um outro volante ali, que normalmente era o Tietê, Quem lembra disso era Thiago Mendes, do lado esquerdo, o Barros ou o Hugo Moura centralizado e o Tietê do lado direito. E aí, cara, que eu acho que é o ponto que o Renato ele tem que rever, que na minha concepção, na minha opinião, para voltar a funcionar, ele precisa voltar a essa formação. Ah, Thiagão, por que você acha isso? Porque a defesa do Vasco ela é muito fraca e ela não tem um poder de marcação individual, de mano a mano. Como já falei aqui, é deficiência física, os nossos zagueiros não têm estatura e não têm força física, tem uma dificuldade de antecipação de bola, de antecipar, entendeu? A jogada, não consegue. E aí, quando tinha os três volantes, a defesa ficava mais protegida, entendeu? Porque o que acontecia? Não sei se vocês lembram. O Thiago Mendes subia pelo lado esquerdo e o Tietê do lado direito. Então ficava um cabeça de área centralizado ali, que não passava quase no meio de campo, mas quando a gente perdia a bola, esses três voltavam, ou pelo menos um dos três voltava. Então a defesa não ficava mano a mano com os atacantes, igual está acontecendo. Por que eu digo isso? Ontem ficou muito nítido isso, que os nossos dois volantes avançam juntos quando o time está no ataque. O Thiago Mendes e o Barros está saindo muito e não tem velocidade para voltar. Então, falando da escalação ontem, Léo Jardim, igual eu falei, os dois laterais muito ofensivos, os dois zagueiros que não conseguem roubar a bola de ninguém, entendeu? E quando vai trombar com alguém cai, ainda não tem força física nenhuma, e os dois volantes avançando muito, entendeu? Junto com um meia centralizado que seria o Rojas, que é um meia também, que ele, era para ele jogar centralizado, mas ele cai muito para a esquerda. Então o time tende a pendular para o lado esquerdo, porque ali a gente tem o Andrés, que o time procura velocidade, tem o
Piton, que avança muito, Thiago Mendes caindo para aquele lado, entendeu? Então e o Rojas puxando para ali. Então o time acaba ficando carente do lado direito, que ontem mostrou isso no jogo. O Mutano teve 2 bolas lá que ele pegou do lado direito e ninguém encostou nele, porque o Adson ele puxa para o meio, ele faz o facão em diagonal entre o lateral direito, o lateral esquerdo e o zagueiro, entendeu? Então o lateral ele fica sem com quem jogar, o lateral direito. E ontem mostrou isso no jogo. Então, eu acho que o principal problema hoje do time do Renato Gaúcho, que ele perdeu a mão, foi por causa disso. Porque os 2 volantes avançam muito, Barros e Thiago Mendes, e não tem uma recomposição rápida, entendeu? E aí a gente entra, né, na situação dos gols de ontem, que, cara, foi ridículo. O primeiro gol, uma bola no alto, você pode ver na imagem que o Robert Renan, ele desiste de dar o combate mano a mano no meio de campo. E ali é que se perdeu a jogada. Ele podia ter antecipado essa jogada, ele podia ter feito uma falta naquela jogada, porque assim, o Piton perdeu o lance, ele perdeu, mas o Robert Renan estava agarrado no centroavante. E o centroavante é que começou a jogada ali no meio de campo. Ele podia ter feito uma falta no centroavante ali, matava o jogo ali no meio de campo, entendeu? Que não teria o ataque. Então, é tudo assim. Você deixa de ter uma ação ou tem uma ação errada, provoca uma reação que depois fica difícil de corrigir. E foi o que aconteceu isso no primeiro gol. Os outros gols foi a mesma coisa. Falha de cobertura, você vê que os volantes não têm cobertura. O Barros, nesse primeiro gol, você vê, ele tenta correr para voltar, mas é aquela corrida que não tem fôlego para chegar. Por quê? Já está se matando, está correndo muito para o ataque. Entendeu? Então o time fica todo desequilibrado, né? Porque o Thiago Mendes ele já não tem essa força física de velocidade para ir e voltar. E ele é o cara que está criando as jogadas. Ele está jogando como se fosse um meio de criação. Então ele não consegue voltar para marcar. E aí acontece essa... como é que se diz? Esse desequilíbrio no time. O time desanda, o time, apesar de jogar com 2 pontas, não tem jogadas de linha de fundo, entendeu? Os pontas não vão na linha de fundo para cruzar, e isso é um erro, sabe? Um erro de fundamento do futebol, porque o futebol, os melhores cruzamentos são aqueles feitos na linha de fundo que você pega a zaga de costas. Aí a gente tem que falar da deficiência do Vasco de novo, porque você vê os gols do Vasco, que o Vasco toma, é sempre a defesa correndo para trás. Sabe, aquele gol daquele ponta do lado esquerdo do Bragantino, que é colombiano também, esqueci o nome dele agora. Cara, o Saldívia desiste de dar o combate para deixar a bola passar e cria aquela confusão toda, entendeu? De recuar, de fazer aquela lambança que fez. Então, isso tudo são erros básicos, entrega de paçoca do Saldívia, já não é a primeira, ele tem o prazer de errar praticamente da mesma forma 3, 4 jogos seguidos. É incrível isso. E não é possível que não tenha um zagueiro da base que jogue pelo menos igual a ele ou o Cuesta, né? Porque o Robert Renan tá um pouco melhor, gente, mas para mim não serve como o zagueiro do Vasco, a não ser que tenha um zagueiro de força física do lado dele. A gente tem que, né, unir. E eu, como treinador, né, eu sempre uni isso no futebol, você ter um zagueiro mais de força física e um mais técnico. Se você puder ter os dois, ótimos. Mas você não tem como ter só 2 zagueiros técnicos, que não vai ganhar nenhuma na questão física. Porque aí, quando você pega um centroavante forte, que hoje tem muitos, um ponta forte, não tem jeito. Vai tomar gol. E ainda mais se você tem, né, volantes que não estão cobrindo a zaga. Quando você tem uma zaga limitada, você tem que ter volantes que dão o primeiro combate.
o Vasco não está tendo. A gente só tem o Barros, que mesmo assim é pouco. É pouco porque tem muita gente jogando só pensando do meio para frente. O Thiago Mendes está saindo muito, o Rojas já não volta para marcar, entendeu? Os pontas já não têm força física para poder marcar, então gera esse desequilíbrio todo. E aí a consequência é aquela vergonha que aconteceu ontem. Porque o que mais me espanta no Vasco é que o Vasco ele não tem poder de reação. É outra situação que o Renato, né, ele se perdeu. O que acontece? Quando você começa com 3 volantes, né, você monta um time mais conservador. E esse time mais conservador, ele te dá a opção para você mudar no segundo tempo. Porque você tem jogadores de qualidade para entrar no segundo tempo, que era o que acontecia. Rojas, Adson e por aí vai, que eram jogadores que estavam entrando no segundo tempo que mudavam o jogo. Então o que acontecia? Ele começava com 3 volantes, ele cansava o adversário, ele desgastava o adversário, porque você tinha 3 meias ali de roubar a bola, então o combate acontecia no meio de campo, entendeu? Não deixava estourar lá na zaga. E aí acontecia de a defesa não ficar exposta, entendeu? Acontecia um lance ou outro, mas nada fora do comum. Depois que ele resolveu mudar, que ele resolveu montar assim o time ideal, né? O melhor meia, o melhor os melhores pontas, tudo, o time começou a desandar. Por quê? O Vasco não tem um elenco, não tem banco para resolver jogo. Entendeu? Então, quando você bota todo mundo no primeiro tempo, o time desanda. Ah, Thiago, mas, pô, Thiagão, o time de futebol tem que começar com os melhores. Cara, como treinador, posso dizer que, assim, se você não tem um elenco forte, que eu digo, time titular que começou os 11 e banco, nem sempre. Às vezes é melhor você começar mais conservador, um time mais forte fisicamente, menos técnico, para você segurar a onda e você ter um time mais reativo. Você esperar o jogo desenrolar para você resolver quando precisar. E para isso você precisa de peças. Peças que o Vasco não tem. Se ele começa com os 11 melhores, o banco não resolve. E aí, ontem, né, o conjunto todo da obra, a gente tem que falar que o Spinelli também, né? Se ele fizesse 2 gols dos 4 que ele perdeu, já seria diferente o jogo, né? E aí a gente volta naquela situação, como que o Verratti faz falta, hein? Galera, o Verratti faz muita falta, o Coutinho também, mas por incrível que pareça, o Verratti faz mais, por quê? Ele perdia gol também, mas ele não perdia essa quantidade, não. Hoje o Spinelli, né, e o Breni, eu acho que eles têm mais chances claras que o Verratti tinha no ano passado, no ano retrasado. O Verratti muitas vezes ele tinha que corrigir um cruzamento, um passe para poder finalizar. E hoje não. Hoje a gente vê os atacantes recebendo lances. Pelo amor de Deus, o Andrés jogou aquela bola na lua, quase na pequena área, entendeu? Ontem. Então, sabe, passes açucarados, passes assim de deixar o atacante na cara do gol e ele perde a chance. E isso também faz muita diferença. Muita. Então, assim, eu não sei, né? Porque pelas notícias o Renato ficou balançado, mas eu acredito que ele vai continuar. Pelo menos até quarta-feira, né? Vamos ver como é que vai ser. Porque o Renato, como eu falei ontem, não tem paciência nenhuma. Não tem paciência com torcida, principalmente. E ele é um cara que expõe jogador. Igual ontem, né, na coletiva, sobrou para o Thiago Mendes e o Admar falar sobre o jogo. E se esse elenco não tomar partido de resolver os jogos, de vestir a camisa e saber que jogador que é o principal que decide jogo, o Vasco precisa contratar. O Vasco precisa contratar porque esse elenco, com todo respeito ao jogador, ao atleta, ao profissional, né, tudo,
é muito limitado e fracassado. Fracassado no sentido de que não cheira a título, não cheira a vitória de jogo decisivo. É um time que toma um gol, desestabiliza. Já está comprovado isso, todo jogo, entendeu? E por isso que a gente precisa de um time mais forte, de marcação, tudo. Porque quando a gente toma um gol, o time desespera. É incrível a gente tomar um, dois gols e a gente não ter reação, a gente não ter jogada de linha de fundo, a gente não ter finalização perigosa. O time fica girando o jogo para lá e para cá, para lá e para cá e não decide, não define, entendeu? E isso é do jogador. Isso, você pode ter um time completamente limitado, mas ele tem que ter atitude, entendeu? Que se não vai na técnica, tem que ir na raça, tem que ir no físico, tem que ir na determinação. E o time do Vasco, infelizmente, não tem isso. Um outro ponto que eu vejo do Vasco é que a gente está precisando também do Léo Jardim pegar, né, fazer umas defesas igual o goleiro ontem do Bragantino fez, mais cara a cara. Não teve tanta culpa nos gols ontem, mas eu acho que o Léo Jardim não vem pegando fazendo aquelas defesas de decidir jogo cara a cara, entendeu? Que o goleiro do Bragantino fez ontem e decidiu o jogo. Então a gente precisa de jogadores para poder resolver isso, que é outro ponto, né? Para finalizar esse vídeo, a gente precisa de um banco forte, porque o elenco, quando treina durante a semana, quando tem o coletivo, né? A gente tem um coletivo de titular contra reservas. Esse é o treinamento que acontece para preparar o time para o jogo, para o próximo jogo. Se a gente tem um time reserva muito fraco, a gente não consegue criar parâmetro para o time titular, entendeu? E aí o que acontece muitas vezes? O time titular joga muito no treino e chega no jogo, não consegue executar tanto porque pega um time muito forte contra, que é assim, não tem essa dificuldade, né, do jogo no treino. Então a gente fala, né, papo de boleiro, a gente fala, jogador é leão no treino. Provavelmente no Vasco deve ter muitos assim, mas não é denegrindo a imagem do jogador, não, é porque o elenco, como o elenco ele é muito enxuto, ele é muito limitado de quantidade, né? A quantidade de jogador não anda com a qualidade. Então a gente tem assim 11 bons jogadores e aí quando você vai ver o banco já vai mais ou menos. Então quando faz um coletivo, titular contra reserva, como é que faz? Entendeu? Como é que o time reserva vai bater de frente com o time titular? Provavelmente, não estou afirmando, mas tudo indica que o time titular deve atropelar. Tudo coletivo que acontece no treino antes dos jogos. Chega no jogo, né? O buraco é mais embaixo e aí não acontece igual no treino. Então, galera, é isso. Basicamente é isso. Não vou me estender tanto porque eu não tenho intenção de fazer vídeos tão longos. Espero que vocês tenham gostado. A intenção é fazer assim um conteúdo, um papo de boleiro mesmo, de dentro de campo. Fora de campo a gente já sabe que está uma confusão danada, então não quero entrar nessa, porque o que importa é o resultado dentro de campo. Porque futebol, quando o resultado vem, tudo acompanha o resultado. A gente não ia estar falando dessa confusão toda do lado de fora, de lamáquia, de compra e venda de SAF e etc. Então, o foco é dentro do campo e vamos ver se quarta-feira, né, como contra o Barracas, que pelo amor de Deus, né, é um outro time fraquíssimo, se a gente pelo menos engrena uma vitória aí até para levantar a moral do time. Mas precisa mudar, porque dessa forma que vem jogando, não ganha de ninguém. Valeu, galera! Curte, compartilha, comenta aí, tá? Seja bem-vindo ao canal e tamo junto. Valeu!